sou o Schwarza, youtuber, divulgador científico, escritor e apresentador. Juntos vamos conhecer o universo e seus mistérios. Bem-vindos a essa viagem incrível de sons e imagens. Bem-vindos a este curso de 10 episódios, onde eu estarei descomplicando a astronomia. Até aqui aprendemos como foram feitas as primeiras observações, como os planetas se formaram e sobre o que existe além do Sistema Solar. Agora vamos falar de algo que diferencia nosso planeta dos demais, a vida. Você já parou para pensar sobre a idade do planeta Terra? Se estima que ele possua 4,5 bilhões de anos. Será que ele sempre foi palco para a vida? Durante grande parte da sua história, o planeta abrigou vida, de uma forma estranha ou outra. A verdade é que alguns cientistas acham que a vida surgiu no momento em que o ambiente do planeta estava estável o suficiente para suportá-lo. Para chegar até onde a vida chegou aqui na Terra foi necessário muito tempo, mais precisamente milhões de anos para que o planeta se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento de vida. Se acredita que a Terra tenha aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ao longo de sua formação, o planeta já possuía diferentes características em consistência e, principalmente, em temperatura. Houve períodos de temperatura extremamente elevadas e, supostamente, o planeta passou por um processo de glaciação. Vou listar os principais eventos que marcaram a formação do planeta e de sua fauna e flora. Primeiro evento: a Terra toma forma há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nesse período, o planeta era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo, não possibilitando a existência de vida. Segundo evento: passados milhões de anos após a formação do planeta, a Terra entrou em um processo de resfriamento gradativo. Essa alteração resultou numa estreita camada de rocha em toda a Terra. Terceiro evento: com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, do interior do planeta foi expelido para a superfície uma grande quantidade de gases e vapor de água. Esse processo fez com que os gases formassem a atmosfera e o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras precipitações. Um longo tempo de chuva ocasionou a formação dos oceanos primitivos, que possuíam cerca de 20 centímetros de profundidade, uma grande poça. Quarto evento: a formação dos oceanos foi fundamental para o surgimento da vida no planeta, pois a origem da vida se deu primeiro com seres aquáticos. Desta forma surgiram primeiramente no planeta bactérias e algas, além de micro-organismos, isso há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Quinto evento: essas primeiras formas de vida foram importantes para o surgimento de outros seres. Oriundos dos micro-organismos, surgiram os invertebrados, dentre eles medusas, trilobitas, caracóis e estrelas do mar. Além disso, desenvolveram plantas tais como as algas verdes. Todos os seres vivos desse período habitavam ambientes marinhos. Sexto evento: algum tempo depois, algumas espécies de plantas marinhas desenvolveram a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático, migrando para áreas continentais, dando origem às primeiras plantas terrestres. Sétimo evento: os animais terrestres, e eu estou me referindo a nós também, resultaram do momento em que algumas espécies de peixes saíram da água, dando origem aos anfíbios e, posteriormente, aos répteis. Houve um tempo no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis, os dinossauros. Esse ficou caracterizado como o período Jurássico. O período Permiano deu origem a plantas com flores e mamíferos. Se acredita que os grandes répteis foram extintos há cerca de 70 milhões de anos devido à queda de um asteroide. Oitavo evento: a
aproximadamente 65 milhões de anos, teve início a formação das grandes cadeias de montanhas como o Himalaia e os Alpes. Os animais, como os mamíferos e as aves, proliferaram por todo o planeta. A atmosfera já possuía as mesmas características atuais. E, finalmente, o nono evento. Há aproximadamente 4 milhões de anos surgiram os ancestrais dos seres humanos. A partir deste momento, a Terra entrou em um período muito frio, resultante do crescimento das geleiras. No entanto, há 11 mil anos, as geleiras se fixaram nas zonas polares. A evidência mais antiga da vida na Terra vem de esteiras fossilizadas de ciobactérias chamadas estromatólitos, na Groenlândia, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Tão antigas quanto as suas origens, essas bactérias, que ainda estão por aí, já eram biologicamente complexas. Elas têm paredes celulares que protegem seu DNA produtor de proteínas, então os cientistas acham que a vida deve ter começado muito antes. De fato, há indícios de vida em rochas ainda mais primitivas. Zircões de 4,1 bilhões de anos da Austrália Ocidental contêm grandes quantidades de forma de carbono normalmente usadas em processos biológicos. Poderia existir algum tipo de vida que não fosse baseada em carbono? Pode ser possível. A NASA anunciou certa vez que havia descoberto no Lago Mono, na Califórnia, um mundo cheio de extremófilos, uma vida em condições extremas. Foi descoberta uma bactéria que, em vez de fósforo, pode utilizar arsênico, que é extremamente tóxico. Esta bactéria utiliza o arsênico no ADN, enquanto todo o resto da vida da Terra utiliza o fósforo. O arsênico, não por coincidência, pertence ao mesmo grupo do fósforo na tabela periódica dos elementos, ou seja, tem propriedades semelhantes. Esta descoberta é importante porque esta bactéria é diferente de todo o resto da vida descoberta até hoje, e ela utiliza um elemento que pensávamos ser impossível para a vida. A equipe substituiu o fósforo pelo arsênico e a bactéria não só sobreviveu, mas também se reproduziu. Ou seja, para a bactéria foi como se nada tivesse acontecido, provando ser possível existirem bactérias que podem usar o arsênico em vez do fósforo para sobreviverem. Esta foi uma descoberta extremamente importante na biologia, na química e na astrobiologia. Por exemplo, em Titã, lua de Saturno, existe um ambiente ideal para bactérias como estas, e não para o tipo de vida da qual estamos acostumados a encontrar aqui na Terra. Eu, vocês, chimpanzés e gatos, podem sobreviver no espaço por apenas alguns segundos, antes de seus pulmões se hiperexpandirem, o sangue borbulhar e a saliva entrar em ebulição. Mas organismos primitivos como bactérias e líquenes podem tolerar a ausência de pressão e frio extremo. Pesquisadores descobriram recentemente que animais conhecidos como tardígrados, que é esse cara esquisito aí, também conhecidos como ursos d'água, também podem sobreviver perfeitamente nessas condições desfavoráveis. Esses pequenos seres, cujas dimensões variam entre 1,5 milímetros quando adultos e 0,05 milímetros como larvas, são encontrados em líquenes ou musgos, no solo, no topo de montanhas e no leito oceânico, a uma profundidade de 4.000 metros. Como os musgos onde vivem são predispostos à dissecação intensa, algumas espécies de tardígrados podem sobreviver até 10 anos sem umidade. Eles também têm uma habilidade inexplicável e invejável de resistir a danos provocados por raios ultravioleta em seres humanos e a maioria dos animais biologicamente mais complexos. Estes seres já tiveram sua resistência testada no espaço em um experimento. Enquanto orbitavam a Terra em uma altitude de mais de 260 km, os tardígrados
foram expostos ao vácuo do espaço por 10 dias. Apesar de alguns terem sido protegidos da luz solar, outros foram expostos à radiação solar ultravioleta, UVA, ondas longas, e UVB, ondas médias. E as espécies de tardígrados sobreviveram muito bem à exposição do vácuo do espaço, sem diferenças significativas em relação aos parâmetros de sobrevivência dos grupos de controle na Terra. Amostras expostas ao efeito combinado do vácuo e da radiação solar tiveram sobrevida bastante reduzida. No entanto, apenas 10% dos tardígrados expostos à radiação e ao vácuo se recuperaram após retornar ao ambiente aquático. E nenhum dos ovos expostos à radiação foram capazes de gerar novos seres. Mas esses ainda são os primeiros animais que conhecemos que sobreviveram à exposição simultânea. Se especula que a camada externa desses animais, conhecida como cutícula, possa tê-los protegido da radiação. Muito similar ao micro-organismo Deinococcus radiodurans, os tardígrados devem ter também algum mecanismo celular que repara danos de radiação ou dessecação. De acordo com os pesquisadores, isso mostra que pelo menos alguns animais podem sobreviver a rigorosas condições de voos espaciais sem proteção. Dê uma lista que pode incluir também animais microscópicos conhecidos como rotíferos, nematóides, que são vermes redondos, larvas de insetos resistentes à estiagem ou crustáceos, como o camarão de água salgada. Todos eles têm a mesma habilidade dos tardígrados de sobreviver em condições extremas de falta de umidade. Mas nos líquenes, onde vivem outras espécies de tardígrados, não apresentam danos quando expostos a condições do espaço. Talvez estes minúsculos animais e seus habitats vegetais possam se adaptar a viagens espaciais. Se forem protegidos da radiação solar, é possível que sobrevivam por muitos anos no vácuo do espaço. Mas os problemas relacionados ao lançamento no espaço e a reentrada na atmosfera terrestre continuam, como ocorre com os meteoros que são carbonizados pelo intenso atrito ao entrar na atmosfera. No entanto, viagens interplanetárias podem levar milhões de anos. Pelo menos alguns dos tardígrados estariam bem nos primeiros 10 dias. O principal problema seria encontrar um outro lar adequado. Mas apesar de saber aproximadamente quando a vida apareceu pela primeira vez na Terra, os cientistas ainda estão longe de responder como ela surgiu. Existem muitas teorias propostas para tentar explicar a origem da vida, mas como é difícil prová-las ou desmenti-las, não existe uma teoria totalmente aceita. A resposta a essa pergunta não apenas preencheria uma das maiores lacunas na compreensão da natureza pelos cientistas, mas também teria importantes implicações para a probabilidade de encontrarmos vida em outras partes do universo. Hoje, existem várias teorias que concorrem entre si para explicar como a vida surgiu na Terra. Alguns questionam se a vida começou na Terra, afirmando em vez disso que veio de um mundo distante ou do coração de um cometa ou na queda de algum asteroide. Alguns até dizem que a vida pode ter surgido aqui mais de uma vez. Para alguns cientistas, pode ter havido várias origens. Geralmente, é usado origens no plural apenas para indicar que não afirmamos necessariamente que havia apenas uma única origem, mas apenas uma origem que não foi originada por impactos gigantes. A maioria dos cientistas concorda que a vida passou por um período em que o RNA era a molécula de cabeça para baixo, guiando a vida pelos seus estágios iniciais. De acordo com essa hipótese do mundo do RNA, o RNA era a molécula crucial para a vida primitiva e só ficou em segundo plano quando o DNA e as proteínas, que realizavam seus trabalhos com muito mais eficiência do que o RNA, se desenvolveram. O RNA é muito semelhante ao DNA e hoje desempenha inúmeras funções importantes em cada uma de nossas células.
inclusive atuando como uma molécula de transição entre o DNA e a síntese de proteínas, e funcionando como um interruptor on and off para alguns genes. Mas a hipótese do mundo do RNA não explica como o próprio RNA surgiu pela primeira vez. Como o DNA, o RNA é uma molécula complexa, composta de unidades repetitivas de milhares de moléculas menores chamadas de nucleotídeos, que se ligam de maneiras muito específicas e padronizadas. Embora existam cientistas que pensam que o RNA poderia ter surgido espontaneamente na Terra primitiva, outros dizem que as chances de tal coisa acontecer são astronômicas. O aparecimento de tal molécula, dada a maneira como a química funciona, é incrivelmente improvável. Seria um tiro longo no universo. Para adotar essa visão, você tem que acreditar que éramos incrivelmente sortudos. Mas astronômico é um termo relativo. Em seu livro, The God Delusion, o biólogo Richard Dawkins entretém outra possibilidade inspirada pelo trabalho em astronomia e física. Dawkins nos diz que o universo pode conter 1 bilhão de bilhões de planetas, uma estimativa conservadora, segundo ele. Então, as chances de que a vida surja em um deles não sejam realmente tão pequenas. Além disso, como alguns físicos dizem, nosso universo é apenas um entre muitos, e cada universo pode conter 1 bilhão de bilhões de planetas. Então é quase certo que a vida irá surgir em pelo menos um deles. Como Dawkins escreve, pode haver universos cujos céus não têm estrelas, mas eles também não têm habitantes para perceber a falta. Alguns cientistas não acham que é necessário invocar múltiplos universos ou cometas carregados de vida batendo na Terra antiga. Em vez disso, pode ser que a vida começou com moléculas que eram menores e menos complexas que o RNA, que realizavam reações químicas simples e que levavam a um sistema autossustentável, envolvendo a formação de moléculas mais complexas. Se você voltar a uma teoria mais simples, as probabilidades não são mais astronômicas. Tentar recriar um evento que aconteceu há bilhões de anos é uma tarefa difícil, mas muitos cientistas acreditam que, como o surgimento da própria vida, ainda é possível. Não tem como falar de vida fora da Terra sem citar o radioastrônomo Frank Drake e sua equação Drake. Ela foi proposta em 1961 e calcula o número de civilizações que possam se comunicar, multiplicando várias variáveis. O grupo de pesquisa que busca inteligência alienígena, o SETI, a descreve da seguinte maneira: N, o número de civilizações na Via Láctea cujas emissões eletromagnéticas são detectáveis. R asterisco, a taxa de formação de estrelas adequadas para o desenvolvimento de vida inteligente. FP, a fração dessas estrelas com sistemas planetários. NE, o número de planetas por sistema solar com um ambiente adequado à vida. FL, a fração de planetas adequados em que a vida realmente aparece. FI, a fração de planetas com vida em que a vida inteligente emerge. FC, a fração de civilizações que desenvolve uma tecnologia que libera sinais detectáveis de sua existência no espaço. E L, o período de tempo em que tais civilizações liberam sinais detectáveis no espaço. O desafio, pelo menos por enquanto, é que os astrônomos não têm números firmes em nenhuma dessas variáveis. Portanto, qualquer cálculo da equação Drake permanece uma estimativa aproximada, pelo menos por enquanto. Houve, no entanto, descobertas em que alguns desses campos que dão aos astrônomos alguma chance melhor de encontrar a resposta. As recentes descobertas de mundos rochosos como a Terra perto de Próxima Centauri, uma estrela do sistema de Alpha Centauri, e TRAPPIST-1 chamaram a atenção do público na busca pela vida.
Essas estrelas, no entanto, são anãs vermelhas, que podem ser muito voláteis para a vida. Na verdade, mais estudos são necessários para entender onde a vida pode ser possível e se ela pode persistir por tempo suficiente para se comunicar com outras civilizações. Os astrônomos certamente poderiam imaginar a existência de outros planetas fora do Sistema Solar em 1961, mas demorou até 1995 para que o primeiro exoplaneta confirmado fosse encontrado em torno de uma estrela de sequência principal chamada 51 Pégase b. A descoberta inaugurou uma nova era para rastrear novos mundos. Tradicionalmente, os planetas foram encontrados através de dois métodos: observando-os transitarem através de uma estrela, o que causa um escurecimento que pode ser medido da Terra, ou examinando as oscilações gravitacionais que os planetas induzem ao orbitar em sua estrela-mãe. Mais recentemente, uma técnica chamada verificação por multiplicidade permite que os astrônomos identifiquem rapidamente sistemas de múltiplos planetas. Estimar o número total de planetas no universo é difícil, mas um estudo estatístico sugere que, na Via Láctea, cada estrela tem uma média de 1,6 planetas, gerando 160 bilhões de planetas alienígenas em nossa galáxia. O estudo usou uma técnica chamada lente gravitacional, que observa uma amplificação do brilho de um objeto distante por uma estrela relativamente próxima. Em março de 2018, mais de 3.708 exoplanetas foram confirmados. A maior parte deles foi devida a um observatório chamado Telescópio Espacial Kepler, que examinou um único ponto na constelação de Cygnos entre 2009 e 2013, antes de mudar para sua missão K2, que girava entre diferentes locais no céu. Com os dados do Kepler, os astrônomos continuam fazendo descobertas a partir das informações. Enquanto os planetas do tamanho de Júpiter são mais fáceis de detectar devido ao seu grande tamanho e efeito gravitacional em sua estrela-mãe, pesquisas recentes com o telescópio espacial Kepler sugerem que os planetas rochosos podem ser mais comuns do que se pensava. Várias descobertas do Kepler, anunciadas em fevereiro de 2014, continham uma série de planetas ligeiramente maiores que a Terra. Por essa razão, ganharam o nome de superterras. Tais planetas foram considerados por muitos astrônomos como habitáveis dadas as condições certas. A habitabilidade é geralmente definida como a zona em torno de uma estrela da qual um planeta rochoso pode manter a água líquida na superfície. Entre os planetas descobertos por todos os telescópios, no entanto, apenas uma pequena fração deles provavelmente terá um ambiente adequado à vida. Os astrônomos ainda não podem medir essa métrica com certeza, mas alguns fatores provavelmente entram em jogo, como a proximidade de um planeta com sua estrela-mãe e o conteúdo da atmosfera. Em março de 2018, o catálogo de exoplanetas habitáveis tinha 53 planetas que poderiam ser adequados para a vida, dos quais 13 têm mais probabilidade de serem habitáveis. O projeto faz parte do Laboratório de Habitabilidade Planetária da Universidade de Porto Rico, em Arecibo. Estas são representações artísticas de todos os planetas em torno de outras estrelas, os exoplanetas, com qualquer potencial para suportar a vida da superfície como a conhecemos. Todos eles são maiores que a Terra e ainda não temos certeza sobre sua composição e habitabilidade. Sabemos apenas que eles parecem ter o tamanho e a órbita correta para suportar a água líquida em sua superfície. Encontrar vida fora da Terra, até mesmo vida microbiana, seria um passo importante para entender melhor a equação Drake. Os astrônomos, na verdade, não desistiram de encontrar vida dentro do nosso próprio sistema solar. Existem vários corpos celestes que poderiam ter ambientes habitáveis agora, ou que tiveram no passado, como o planeta Marte ou a lua de Júpiter, Europa.
próximo passo seria determinar como enviar uma mensagem aos extraterrestres e se eles poderiam recebê-la ou compreendê-la. Em pequena escala, os astrônomos transmitiram mensagens para as estrelas e, em alguns casos, colocaram discos a bordo de naves espaciais, como a Voyager, citada em episódios anteriores, para que qualquer ser da vizinhança pudesse ler e potencialmente encontrar a Terra para futuras comunicações. O catálogo de exoplanetas conhecidos também contém vários planetas circulando estrelas anãs vermelhas, que são menores e mais escuras que o Sol. O modo mais fácil de descobrir um exoplaneta é através da diminuição da luz de sua estrela, por conta da sua passagem na frente dela. Outra forma de identificarmos a existência de outros planetas é quando uma estrela sofre um pequeno balanço. Existe lá um planeta que gera um puxão gravitacional na estrela. Como as anãs vermelhas produzem menos energia que o Sol, qualquer planeta rochoso na zona habitável deve se aproximar da estrela para obter calor suficiente para manter a água líquida na superfície. Duas descobertas em particular atraíram muita atenção do público. Em 2016, astrônomos descobriram um planeta rochoso orbitando próximo a Centauri, um membro do sistema estelar Alpha Centauri que fica a apenas 4 anos-luz da Terra. Então, em 2017, 7 planetas rochosos do tamanho da Terra foram confirmados em torno da estrela TRAPPIST-1, que fica a apenas 40 anos-luz da Terra. Alguns desses planetas podem estar em zona habitável. Pesquisas recentes sobre as estrelas anãs vermelhas, no entanto, sugerem que elas podem não ser muito amigáveis para a vida. No exemplo de Próxima Centauri B, o planeta está tão perto de sua estrela que os cientistas sugerem que ele pode ser trancado. Isso significa que um lado do planeta está sempre voltado para a estrela e o outro lado está sempre voltado para o espaço. Um lado do planeta seria muito quente, enquanto o outro muito frio, a menos que haja ventos para distribuir o calor. Essas condições são desafiadoras para a vida. Mesmo as estrelas anãs vermelhas, em geral, podem ser locais problemáticos. Elas são mais voláteis do que o nosso Sol, principalmente quando são jovens. As estrelas podem emitir chamas e também ejeções de massa coronal, que são partículas carregadas. Com o tempo, as ejeções de massa coronais podem lentamente rasgar uma atmosfera, removendo moléculas do topo, de acordo com os estudos de 2017 conduzidos pelo Centro Goddard da NASA em Maryland. Mesmo que uma estrela não envie ejeções de massas coronais, há uma chance de que ela emita radiação em raio-x, o que poderia matar qualquer vida na superfície. Os astrônomos estão estudando as estrelas anãs vermelhas para saber o quanto que elas são perigosas e para adicionar mais estudos sobre esse objeto, serão necessários equipamentos mais modernos. Desde 2018, o satélite TESS da NASA está estudando estrelas mais próximas e mais brilhantes que o Kepler, possibilitando a descoberta de planetas potencialmente habitáveis. E também temos o telescópio europeu extremamente grande, que está sendo construído lá no ESO. A gente sabe que existe vida aqui na Terra, é o único lugar que a gente sabe que a vida pode se desenvolver. Mas enquanto a gente amplia nosso horizonte cósmico, as possibilidades de encontrar vida só aumentam. E temos também o futuro telescópio James Webb da NASA. Ele irá estudar a atmosfera desses planetas usando o infravermelho. Fazendo isso, teremos mais informações sobre a composição desses planetas.